se eu tivesse visto esses vídeos há 2 anos e 7 meses atrás, quando meu filho ainda não tinha nascido, eu acho que eu teria me emocionado. Mas hoje, com o meu filho, um menino, e vendo aquelas mães ou aqueles pais recebendo seus meninos, modo de dizer, né? São jovens, adultos, eu perdi, ali me abriu o chão, assim. Quando eu vi, eu não consegui segurar, chorei muito pensando em como é a espera, a angústia, como é de muitas mães, eu sei, né, que passam por isso, por violência contra os seus filhos, mas me coloquei no lugar delas e fiquei pensando, esperar 2 anos. E ainda tivemos, Gabriel, PG, as que receberam restos, né, os corpos, restos mortais dos seus filhos. Então, tirando um pouquinho a paixão política e ideológica de lado, quem não se emociona vendo essas cenas que nós estamos transmitindo agora, né, do menino chegando e a mãe abraçando. Ah, Gabriel, aí se eu olho a imagem, aí eu não consigo falar mais, não. Aí eu vou deixar para vocês que aquela cena daquela mãe ali... Não tem, né? Olha ali que coisa mais linda. Não tem, gente. Os vídeos estão lá em GZH também. Provavelmente vai chegar no seu WhatsApp, porque a notícia é a notícia do dia, né? A gente repercute aqui também o que está nas timelines. PG, bom dia. Gabriel, bom dia. Vou deixar com vocês para dar tempo de eu enxugar a lágrima aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, PG. Bom dia, Kelly. Dia histórico, hein, gente? Nossa Senhora, é o fim de um... Não sei se é o fim, mas é o começo aí de um movimento de estabilidade e de paz numa região que não aguenta mais, né? Não aguenta mais. A Kelly falou agora sobre o fato dela ser mãe, né? E na semana passada, quando o acordo ainda não estava totalmente definido, eu acho que eu cheguei até a escrever na minha coluna em GZH que pela primeira vez em 2 anos as mães palestinas e as mães israelenses estavam rezando pela mesma coisa, né? Iam dormir, iam passar o fim de semana rezando pela mesma coisa, que é o fim do conflito e a devolução dos reféns. Então é um dia... Que baita segunda-feira essa. O Kelly tem um aspecto que é muito intrigante, né, Gabriel? Que é a postura muito conhecida de um líder bastante bélico, né? De um líder que tem uma postura normalmente muito agressiva, que é Donald Trump, e que aqui consegue ser muito eficaz, inegavelmente, nesse caso aqui, na busca por um acordo. Eu estava lendo aqui uma série de análises de especialistas internacionais, e o Gabriel, claro, qualquer coisa que tiver a acrescentar, por favor, Gabriel, tu conhece muito esse assunto, fica à vontade. O Trump conseguiu desenvolver uma relação bastante estreita com o governo de Israel. O próprio Netanyahu dizia ali que nunca houve um presidente americano tão próximo de Israel como o Trump, mas ele também já tinha, de longa data, uma relação também estreita com países árabes do Golfo ali, né? Com o Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, com quem o Trump mantinha negócios de longa data como empresário, inclusive. Exatamente. Né? Então ele conhecia bem aqueles líderes ali. Então, houve aqueles acordos de Abraão em 2020, né, no primeiro mandato do Trump, que teria sido, assim, pelo menos ele considera o grande legado diplomático dele. Porque e que foi o que motivou o 7 de outubro, né, PG? É verdade. Que foi o que motivou o 7 de outubro. Perfeito. Porque as relações de Israel com vários países muçulmanos ali se normalizaram, né? O Hamas não gostou disso, né? Em resumo, é mais ou menos isso, né, Gabriel? Exatamente. E inegavelmente, exatamente. Eu acho que a gente precisa dizer, esse é um mérito do Donald Trump, ter relações com os dois lados, porque aquela é uma região muito conflagrada, normalmente ou se tem boas relações com um lado ou se tem com o outro. Parece um contrassenso, é o que eu estava dizendo no início, já que o Trump é um líder conhecido por essa postura bélica, né? O tipo de líder que gera medo. Mas me parece que o medo, às vezes, é justamente o que produz resultados diplomáticos quando a gente está falando em um cenário muito conturbado de muita conflagração. Então essa retórica agressiva, imprevisibilidade, essa postura de negociador duro, né, que a gente estava falando antes ali, acaba sendo levada a sério, pelos dois lados de um conflito. Então o pacificador não chega como um conciliador, né, o Trump aqui, mas como alguém que é temido por todo mundo. E no Oriente Médio, não é raro que o respeito costume ser mais facilmente concedido à base da força do que à base da brandura, né? É um local ali que a guerra é uma praxe, praticamente. Então, essa forma de diplomacia funcionou. Quando o Netanyahu decide atacar Doha, no Catar, o Trump disse só um pouquinho. Chamou. Não, para aí, aqui não. Deu pra ti, ô Netanyahu. Mas ele pode fazer isso porque ele era, entre aspas, amigo do Netanyahu. Biden não poderia fazer isso, por exemplo, né?
Então ele chama Netanyahu, como tu disseste, Gabriel, pede desculpa pro Qatar depois. Então olha como a postura, é o que eu tô dizendo, a postura à base do medo, né, de chamar e de dizer que ó, isso aqui não, isso aqui. Nesse caso específico aqui funciona. A gente é muito crítico a uma postura mais bélica porque somos pessoas que tendem a preferir a paz, a uma postura pacífica, mas nesse caso específico aqui, como é que nós vamos negar isso? Funcionou. Houve uma eficiência aqui a partir de uma postura de Trump que é bastante controversa, que costuma ser associado a uma abordagem mais bélica, mais agressiva, mais à base do medo, Gabriel. Ele até falou no discurso dele agora mais cedo no Knesset, no parlamento israelense, ele disse que ele é um homem de encerrar guerras, mas sem ser politicamente correto quando for preciso lutar. Eu acho que resume exatamente isso que o PG está falando. Tem também claro que esses memes da internet, esses resumos muito resumidos, eles não são exatamente explicativos, mas eu acho que esse vale a gente trazer. Tem circulado pelas redes, é um card que tem o Obama dizendo: Hamas, vamos conversar. Aí o Hamas responde: vamos explodir tudo. Aí o Biden: Hamas, vamos conversar. O Hamas diz: vamos explodir tudo. E aí tem o Trump dizendo: vou explodir tudo. E aí o Hamas responde: vamos conversar. Eu acho que foi mais ou menos nessa linha. É uma piada, mas é um pouco espelha o que a gente está falando aqui. E dos dois lados. Exato. Porque o Netanyahu foi forçado a aceitar coisas que ele vinha dizendo nos últimos 2 anos que jamais aceitaria. Isso. Né? Eu acho que começar por esse ponto do Trump, ele é bastante interessante. A gente vai passar por várias camadas aqui, porque é um fato histórico, né? Eu quero perguntar isso pro Gabriel depois. Será que é o início de algo que a gente não vê há tempos, né? Se não da paz, que é uma palavra até seria maravilhosa e é maravilhosa, mas eu não sei se a gente chega já a isso, dadas as nuances. Mas já que a gente entrou pelo Trump, é interessante porque ele, com este perfil e com esta influência que tem sobre... E antes que vocês venham dizer, porque também não é o Trump, cara, o Lula estava com ele até semana passada e trocaram um WhatsApp lá, tá? Cada um deu o seu telefone antes que você venha aqui nos xingar. Então, calma, tá? Mas o Trump, com este perfil, com essa forma de diplomacia, que é a diplomacia aí, né, como pedir o campeonato de supino, né? Supino, ele conseguiu colocar todo mundo não, tá, então eu aceito aqui, eu cedo ali, aí veio o Egito, aí veio o Catar, aí Israel, e aí colocou o genro lá na reunião, colocou outro negociador, e os bastidores mostram que, inclusive, uma das discussões, ou boa parte, eles estavam no US Open, né? No jogo ali, na final do US Open, e ele discutindo e mandando mensagem, e se chega ao dia de hoje, que era o que todo mundo queria. Então, talvez não seja o melhor dos atores, mas mérito há de se reconhecer, né? Funcionou. Ele conseguiu. Tá posto, né? Ele conseguiu. Se vai continuar funcionando aqui pro dia, não sabemos, né, Gabriel? Isso. Mas tá posto. A gente tá vendo agora as imagens que emocionam, inclusive, dos reféns sendo libertados, dos dois lados, de ambos os lados, inclusive, né? Os prisioneiros também de Israel também estão sendo liberados. Agora há pouco a gente viu também imagens de vários chegando na Palestina. Inclusive vão chegar sem casa, muitos deles, é um horror. Então o que a gente está dizendo é que agora, nesse momento, funcionou, Kelly, essa abordagem, né? Se vai funcionar daqui por diante, vamos ver, né, Gabriel? Nem sei qual é a tua perspectiva em relação a isso. Eu costumo ser muito cauteloso, né, quando a gente fala em paz no Oriente Médio, porque é isso que vocês estão falando. A gente não viu paz no Oriente Médio nos últimos 2000 anos, né? Então, assim, só que nesse momento a gente tem um movimento que eu acho que é o mais consistente em direção à estabilidade na região dos últimos 50, 100 anos. O PG estava falando dos acordos de Abraão, e esse já foi um teste, né? Um conjunto de acordos ali para normalizar a relação de países árabes com Israel. Aí a gente teve Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, todo mundo assinando. E naquele momento as autoridades palestinas disseram que se sentiram traídas pelos seus irmãos árabes pela assinatura desse acordo, e a partir disso que o atentado do 7 de outubro começa a ser organizado pelo Hamas. A perspectiva de paz dos países árabes com Israel não é boa, né, para quem prega o terror, porque o que eles querem é a destruição completa do Estado de Israel, e a normalização dessas relações deixa isso ainda mais impossível. E por que é importante a gente entender isso? Porque um dos países que não assinaram o acordo foi a Arábia Saudita, que disse que estava disposta a assinar,
mas só se tivesse um caminho claro para a criação de um Estado palestino. E agora, depois de 2 anos e com a intervenção do Trump, isso está na mesa e vai ser discutido já hoje à tarde no Egito com vários líderes mundiais, né? Então, assim, eu acho que a gente está num caminho, de fato, para chegar, eu não sei se usar paz é ser otimista demais, mas para a gente chegar aí num período de estabilidade, pelo menos, né? Sem dúvida. Depois a gente vai falar sobre isso também, né? Essa nova fase, essa fase que vem a seguir. Mas a gente já tem na linha conosco a Miriam Zlochevski-Tunchel. Eu não sei, Miriam, se eu pronunciei corretamente os sobrenomes, mas, por favor, fique à vontade para me corrigir. A Miriam é brasileira, está em Israel, e hoje de manhã, quando a gente começou a desenhar o programa, acompanhando as notícias, eu estava contando para os meninos, né? Eu, na condição de mãe, quando vi as imagens, eu falei, a gente precisa falar com alguém que está lá para contar o sentimento, o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão respirando, como é que as pessoas estão amanhecendo, para vocês aí já tarde, né? Não sei se noite já, que horas são aí? Agora são 4h26. Tarde, 4h26. Como é que vocês estão nesse dia histórico? O que você pode dividir conosco? Miriam, seja bem-vinda. Onde é que tu estás geograficamente? Em qual região, Miriam? Bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia a todos. Eu estou aqui em Oda Sharon, que é na região ao redor de Tel Aviv, na parte mais central do país. Eu cheguei em Israel na sexta-feira e eu já pude sentir o clima de espera das pessoas. As pessoas já estavam muito ansiosas com a possibilidade de realmente isso se concretizar, mas eu senti também um pouco de cautela. Os comentários que eu ouvi das pessoas à minha volta a gente está muito esperançoso, mas vamos esperar acontecer para ter certeza, porque a perspectiva de alguma coisa não dar certo ia ser uma decepção muito, muito grande. Então, estavam todos muito esperançosos e muito cautelosos da mesma forma. E tu tens relação, Miriam, com pessoas que estavam nesse aguardo, inclusive, né, por reféns, famílias, pais, mães, irmãos, enfim, tu conhece essa situação relativamente perto? Olha, diretamente não, mas conheço esses 2 rapazes argentinos. Um deles é namorado de uma moça que é conhecida de um amigo, e isso é muito significativo aqui, é uma coisa que eu senti realmente. A minha irmã mora aqui e a gente está acompanhando todas as notícias, e a cada pessoa que aparecia, a cada refém, a cada pai, a cada mãe, ela me contava a história de todos eles como se fosse história de alguém da família nossa. Perfeito. Como se fosse irmão nosso. Então, o que eu mais senti em todo esse tempo foi esse senso de coletivo. As pessoas estavam esperando o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, não importa se eles eram parentes de sangue. Sim, tem um envolvimento como nação nisso, né? De pertencimento, é uma comunidade toda apreensiva, claro. Gabriel? Mesmo que discordando entre si, né, sobre os rumos da guerra, eu estive em Israel em agosto e isso é muito evidente. Todo mundo ali tem uma pauta em comum, tinha uma pauta em comum, que era a devolução dos reféns, mesmo que discordasse assim radicalmente do governo Netanyahu. Mas eu queria te perguntar, Miriam, todo judeu da diáspora sentiu na pele o que é o antissemitismo nos últimos 2 anos, né, desde que a guerra explodiu. Tu acha que agora a gente tende a ver esse sentimento esfriar um pouquinho? Eu acredito que não. Assim, na minha visão um pouco mais realista, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para essa imagem negativa sobre Israel ser um pouco dissipada. Eu acho que ainda vamos ter imagens de Gaza, agora que o exército todo desocupou, então vai entrar a imprensa. Por um lado, eles vão ver exatamente todas essas condições de túneis e como que o Hamas estava se organizando para toda essa operação, mas vão ver também o resultado de 2 anos de guerra. Então, ainda veremos uma situação de um pouco de hostilidade a Israel.
acredito que hoje, exatamente hoje, as pessoas estão, não sei como é que está a cobertura da imprensa no resto do mundo, vendo o que aconteceu exatamente, né? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Deu um sinal de 10h30 aqui. Foi o bip que a gente tem aqui quando fez 10h30. Mas... que eu não sabia. Eu não sabia se era o meu fone que estava falhando. Não, o teu tá bem. Você estava falando, eu não sei como tá a cobertura da imprensa, né? Eu tô dizendo daqui da gente que é uma rádio do Rio Grande do Sul. A gente, eu disse para os meninos antes da gente começar, eu tava vendo os vídeos que chegam, né, dos meninos. Eu falo meninos, são jovens, são adultos. Aquele que a mãe e o pai ali se emociona, ela dá um pulo, pra gente é muito, bate muito forte, né, de ver uma mãe que ficou separada 2 anos do seu filho, sem falar na tristeza daquelas que sequer vão receber os seus meninos de volta. Exato, tem essa questão também, porque os corpos dos reféns que não sobreviveram, eles ainda não chegaram. Então, essa será uma segunda etapa. Será uma etapa de muita alegria até ver todos os reféns examinados e passados pela triagem de hospital, mas vai ser um momento muito triste dessas famílias que vão receber os corpos ou que sobrou dos seus familiares, né? Perfeito. Infelizmente, essa parte... brabo. Diga. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, como brasileira, judia e que está em Israel, o presidente Lula passou os últimos 2 anos agindo diplomaticamente contra Israel, né, nesse conflito. Ele não recebeu os brasileiros sobreviventes do 7 de outubro e nem a família dos brasileiros que morreram naquele dia. E agora a nossa diplomacia está aplaudindo esse acordo mediado pelo Donald Trump. O que você espera da relação do Brasil com Israel daqui para frente? Olha, eu espero uma coisa eu não sei se é inocência ou otimismo. Eu espero que as pessoas enxerguem esse conflito com um pouco mais de objetividade e menos que tenham mais informação, pelo menos, para opinar sobre isso. Eu acho que todo mundo virou especialista em Oriente Médio de um dia para o outro. Sabendo tudo sobre conflito e com análises assim super estruturadas de um assunto que eles não sabem nem bem onde é Israel, e muito menos sobre a história do conflito no Oriente Médio. Então isso eu acho que eu gostaria muito que as pessoas se informassem um pouco melhor. Eu espero que o governo brasileiro tenha um pouco menos de fígado nas suas análises e mais cérebro, que pensem melhor e que cuidem das relações, porque isso é muito importante para o Brasil diplomaticamente. Saber ser isento e saber analisar os fatos sem falar só na parte emocional de uma situação, saber exatamente historicamente o que acontece e por que está acontecendo dessa forma. Miriam, a gente quer agradecer imensamente a tua participação aqui, né? Sei que também tu tem os teus compromissos, a tua agenda, e a gente vai te liberar em seguida, mas queria só que, para a gente finalizar, que você contasse também de que forma o país e as pessoas, a comunidade está se organizando, porque você começou nos respondendo que há um senso de coletivo, de pertencimento, mesmo que não seja familiar, é como se fosse. Queria que você contasse se para hoje tem programadas algumas atividades, algumas ações. A gente viu, né, no início do conflito, as vigílias. Para hoje tem algum tipo de ação ainda prevista e programada para acontecer para as próximas horas aí em Israel? Olha, eu não teria essa informação para te dar, mas eu sei que na Praça dos Reféns, eu acredito que ainda tem muita gente lá, porque eles estão todos acompanhando todos os movimentos por telão, né? Seja dos discursos que teve no parlamento, da chegada dos reféns e da reação das famílias. Eu acredito que isso ainda vai acontecer mais algum tempinho, umas horas. As cidades estão fantasma, estão todos grudados na televisão,
né, assistindo. Quem não está na rua está em casa assistindo. E hoje, no final do dia, se começa um outro feriado judaico importante, que é Simchat Torah, e que foi justamente no dia de Simchat Torah de 2023 que aconteceu o atentado. Então é como se fosse fechando um ciclo. Acredito que vai ter muitas comemorações de Simchat Torah junto com a volta dos reféns. Miriam, querida, obrigada. Um beijo em ti, na tua família, que fiquem todos bem. Muito obrigada. E como tu, queremos Amém. acreditar nessa paz também, né? Amém, Amém. amém. Muito obrigada pelo espaço e espero que a gente possa sempre poder falar sobre coisas positivas e coisas boas que acontecem. Amém. Obrigada, querida. Um beijo, boa tarde, boa segunda-feira para vocês aí. Para vocês também. Obrigada.